Graça e paz a você que nos assiste através do YouTube, do Facebook, do Instagram ou do aplicativo da igreja. Eu peço que você, se puder, abra comigo sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo de número 18. Vamos ler a partir do versículo de número 28. Então, Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem, então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Capítulo 19, versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de panos de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor seu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Meus amados, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos adverte dizendo: essas coisas eu vos digo para que tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus diz algo aparentemente contraditório neste versículo: eu vos afirmo e eu vos antecipo essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições. Como ter paz em meio às aflições? Porque o cristão, apesar do mundo não entender a origem daquilo que estamos passando, o cristão sabe e o cristão entende que nada do que está acontecendo foge do domínio e do controle do nosso Deus. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz que no princípio das dores haverá grandes terremotos, epidemias, guerras, fomes. E é exatamente esses dias que nós estamos vivendo, dias de uma pandemia, dias de epidemias. Mas em Mateus capítulo 24, versículo 33 diz que quando essas coisas acontecerem, levantem os olhos aos céus, porque o rei está às portas para voltar.
O cristão sabe que nós estamos vivendo nada mais é do que cumprimento das profecias bíblicas. Porque o rei está voltando, o rei está vindo para buscar a sua igreja. É por isso que no meio das aflições, no meio do caos, nós podemos ter paz. O texto que nós acabamos de ler está falando do rei Ezequias, que era rei de Judá. E contra ele veio o rei da Síria, Senaqueribe, o maior rei daquela época, o homem mais poderoso do mundo, o dono do maior império da terra naquela época. Senaqueribe já havia conquistado 42 cidades da tribo de Judá, e agora ele estava se dirigindo a Jerusalém. Ele estava marchando contra Jerusalém. Ele estava marchando para cercar a capital do reino de Judá. E ele envia o seu servo dizendo: não faça com que Ezequias vos engane, dizendo que o Senhor vos livrará. Qual foi os deuses das nações, que quando eu as conquistei, eles livraram essas nações? Mas a Bíblia fala a respeito de Ezequias, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, que não houve rei como Ezequias, que confiou no Senhor de todo o seu coração. Antes dele não houve rei como Ezequias, e depois dele também não houve rei como Ezequias, que confiou de todo o seu coração. No versículo de número 6 diz: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Então, no meio dessa fidelidade, no meio desta confiança, Senaqueribe vem. Só que num primeiro momento, quando Senaqueribe está chegando a Judá, Ezequias, a despeito da sua confiança no Senhor, ele treme. A despeito da sua confiança, ele tem medo. Nós estamos vivendo tempos de medo, estamos vivendo tempos de angústia, estamos vivendo tempos de tribulação. E veja o que Ezequias fez, versículo de número 13, do capítulo 18, versículo 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laquis, dizendo: eu errei, pare de me atacar, e cumprirei tudo que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido, e o deu ao rei da Síria. Num primeiro momento, quando Senaqueribe ataca Judá, Ezequias tira toda a prata e todo o ouro do templo da casa do Senhor e entrega para Senaqueribe. Isso é tudo o que o diabo quer que nós façamos, porque nestes momentos nós somos tentados a quebrar o nosso relacionamento com Deus. Veja, naquela época o templo era a casa de Deus, mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que Ezequias fez foi tirar do templo do Senhor, foi tirar da casa de Deus. Não permita que nesses tempos de dificuldade, o diabo te tente a abandonar o templo, abandonar a igreja, abandonar a casa de Deus. Mantenha a sua fidelidade naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Quando nós estamos falando disso, nós não estamos falando ainda que há ordens governamentais para que nós não estejamos, para que o povo não esteja no templo. Não estou falando disso, mas a casa do Senhor precisa continuar funcionando.
O templo precisa continuar funcionando, e nessa hora nós somos tentados a deixar a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E isto é tudo que o diabo quer, que a casa de Deus feche de forma definitiva. Mas depois desse momento, Ezequias volta a confiar no Senhor. Senaqueribe manda os seus exércitos, e Rabsaque, um dos seus oficiais, ele fala o texto que nós lemos, e eu queria que você, por favor, acompanhasse comigo, onde você estiver, no capítulo 19, versículo 1, quando diz: quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco. É por isso que o tema da mensagem dessa noite é: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Estamos vivendo tempos em que nós não sabemos o que fazer, porque simplesmente nunca vivemos isso. A última pandemia ocorreu há aproximadamente 100 anos, a gripe espanhola, que matou entre 17 e 50 milhões de pessoas. Mas quando Ezequias, ele não sabendo o que fazer, ele não entendendo o que estava acontecendo, depois da sua fidelidade, depois da sua confiança no Senhor, quando ele ouve as palavras de Senaqueribe, ele rasga as suas vestes, ele se cobre de pano de saco em sinal de luto. E o primeiro passo, ou a primeira coisa que precisamos fazer, quando não sabemos o que fazer, é: devemos ser honestos. Honestos conosco mesmos, honestos com as nossas emoções, porque não somos nenhum Superman espiritual, porque passamos por angústias, passamos por dificuldades, estamos ansiosos, não sabemos, muitos de nós, se teremos o nosso emprego no mês seguinte, não sabemos como ficará a nossa renda, como ficará a nossa família, como ficarão os idosos da nossa casa. Devemos ser honestos. Jesus disse em Mateus 26, 38, quando ele estava no Getsêmani, ele disse para Pedro, para Tiago e para João: fiquem aqui comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus não escondeu as suas emoções, Jesus não escondeu as suas angústias, Jesus não escondeu que a sua alma estava triste, que a sua alma estava angustiada até a morte. Tudo que o diabo quer nesse momento é que nós nos isolemos, não fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente. É por isso que a liderança desta igreja também criou um aplicativo maravilhoso. E neste aplicativo há um mural de orações, em que você pode colocar lá o seu pedido de oração, e você pode ter a certeza que a Igreja Batista Monte Oreb estará orando por você. É por isso que há aqui no templo uma escala pastoral para atendimento das pessoas todos os dias, à tarde e à noite, porque tudo que o diabo quer é que você fique sozinho. Nesse momento de angústia, tudo que o diabo quer, e ele sopra nos nossos ouvidos dizendo: Deus te abandonou. Está vendo o que está acontecendo? Você está sozinho. Mas a palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isaías diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. O Salmo de número 46 diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moedas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se estremece. O Senhor, ele termina o salmo dizendo isso: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Onde você está, você pode dizer, ainda que as circunstâncias digam que não, Deus está comigo. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porque Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Você pode dizer isso: Deus não perdeu o controle da minha vida. Deus não perdeu o controle da minha casa. Deus não perdeu o controle da minha família. Deus não perdeu o controle. O trono do universo não está vago. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Capítulo 19, versículo 2. Então ele, Ezequias, mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. A segunda coisa que Ezequias faz, ele procura o profeta Isaías. Ele procura um profeta. Ele procura a palavra profética. Ele procura a palavra de Deus. E neste tempo em que estamos vivendo, em que os telejornais, as notícias da internet, do WhatsApp, fake news, todos falam. Nós ouvimos economistas falando que a economia vai entrar em colapso, que haverá uma recessão como nunca houve desde 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. Quando ouvimos os infectologistas falando da possibilidade de milhões serem contaminados no Brasil e no mundo. Quando nós ouvimos os mais variados especialistas falando, nós aqui estamos querendo ouvir a voz de Deus. Nós aqui estamos optando por ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra daquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Porque quando os economistas dizem que passaremos por recessões, que passaremos por intenso desemprego, a palavra diz nos Salmos: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando os infectologistas dizem que no Brasil haverá milhões de pessoas contaminadas, nós ouvimos a palavra de Deus dizendo: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que guarda a tua casa, eu sou o Senhor que guarda a tua tenda, eu sou o Senhor que te livra na hora da angústia. Eu sou o Senhor. Meu querido, hoje você pode fazer uma escolha. A quem você vai ouvir? A quem você vai ouvir? Porque dependendo de quem você ouvir, ou o seu coração ficará agitado, ou o seu coração ficará em paz, sabendo que nada mais do que estamos vivendo é cumprimento das profecias, e sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada do que acontece deixa de acontecer, porque Ele tem o controle, porque Ele conhece todas as coisas, e porque tudo está na permissão dEle. Capítulo 19, venha comigo por favor, versículo 14. Ezequias recebeu a carta,
recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo momentos, e como nós valorizamos isso, né? Muitos de nós, muitas vezes, ainda mais em nossa congregação, que nós temos tantos cultos, muitas vezes nós não valorizamos isso, esse momento de estarmos em comunhão. Mas eu tenho certeza que depois que passarmos por isso, nós vamos valorizar muito mais o estar no templo, o estar em comunhão, o estar do lado do irmão, o estar abraçando, beijando o irmão. Mas Ezequias, ele pega a carta dos mensageiros do rei da Assíria e ele sobe à casa do Senhor. Ele busca relacionamento com Deus. Ele busca o relacionamento com o Senhor. E como já foi dito aqui, aproveite esse tempo para que você intensifique a busca da presença de Deus na sua vida. Aproveite esse tempo para que você intensifique a busca da vontade de Deus para a sua vida. Aproveite esse tempo para que você faça cultos domésticos no seu lar. Aproveite esse tempo para que você louve ao Senhor na sua casa. Aproveite esse tempo para que você esteja servindo a sua família. Aproveite esse tempo para que você busque a palavra do Senhor e cada vez mais tenha intimidade com Ele através da sua palavra. Não é tempo de nós nos afastarmos do Senhor. Não é tempo de nós nos voltarmos contra Deus. Não é tempo de nós virarmos as costas para o Senhor. Não é tempo de nós, só porque não estamos vindo no templo, não buscarmos a Deus em casa. Não. Este é o tempo de nós intensificarmos a nossa intercessão pela nossa nação. Este é o tempo de nós intensificarmos a nossa intercessão pelo mundo. Este é o tempo de nós intensificarmos a nossa busca pelo Senhor. E mais, versículo 14, ele não apenas subiu à casa do Senhor, mas ele estendeu a carta diante do Senhor. Ezequias estava prostrado no templo. Ezequias estava prostrado diante do Senhor, mas ele não apenas chegou até a presença de Deus. Ele pegou a carta de Ezequias, de Senaqueribe, e ele estendeu diante de Deus. O que ele fez? Ele colocou o problema nas mãos do Senhor. Ele estava dizendo: Senhor, Senaqueribe não me afrontou. Senaqueribe afrontou o Deus vivo. Ele estava dizendo: Senhor, Senaqueribe não está me desafiando. Senaqueribe está desafiando o Deus vivo. E é isso que Deus está nos falando nessa noite. Quando você que está passando por esse problema, por esse caos, o que Deus está te convidando é: coloque o seu problema nas mãos de Deus. 1 de Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Lance sobre Ele tudo aquilo que te aflige. Talvez você diga: mas Deus é todo poderoso, eu sou tão pequeno. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Deus está falando contigo: clame. Se você está com medo, se você está com angústia, se você está angustiado, se você está triste, estenda o seu problema diante dele. Coloque o seu problema diante dele. E Pedro diz: você pode fazer isso porque ele tem cuidado de você.
Onde você estiver, você pode glorificar o Senhor por isso. Ele tem cuidado de você. Você pode dizer isso onde você está. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha casa. Deus tem cuidado da minha família. Deus tem cuidado dos meus. Deus tem provido na minha casa. Deus tem restaurado a minha família. Deus tem derramado bênção sobre a minha vida. Paulo diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições e as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus com ações de graças e súplicas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Talvez você diga: mas Paulo, quando escreveu isso, ele não estava passando por o que eu estou passando. Não. Paulo, quando escreveu isso, estava preso, acorrentado a um soldado romano. E este homem preso, acorrentado a um soldado romano, ele diz: não andem ansiosos. Não andem ansiosos. E ele dá a receita para não andarmos ansiosos. E foi exatamente isso que Ezequias fez, versículo 15 de 2 Reis, capítulo 19. E Ezequias orou diante do Senhor. Ezequias orou. Paulo está dizendo que nós não andamos ansiosos quando nós oramos, quando nós colocamos tudo aquilo que nos aflige diante de Deus, e quando nós clamamos pelo Senhor, Ele vem em nosso socorro. Mas a oração de Ezequias não foi uma oração qualquer. O modelo da oração de Ezequias deve ser o modelo praticado por nós hoje. Veja como Ezequias orou, no versículo 15: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. A primeira coisa que Ezequias fez ao orar foi dizer quem Deus era. Mas ele não estava dizendo quem Deus era para Deus. Ele não estava lembrando Deus de quem Ele era. Ele estava se lembrando de quem Deus era. Porque contra ele vinha o maior exército daquela época. Contra ele vinha mais de 185 mil homens. Mas ele está dizendo: vem um exército poderosíssimo contra mim, mas Tu és o Deus acima de todos os reinos da terra. Lembre-se sempre disso. Isaías diz que Deus, Ele pesa os montes em balanças, que as nações são como uma gota d'água num balde. Isaías diz no capítulo 40 que Ele está assentado sobre a redondeza da terra. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Lembre-se disso. Lembre-se que acima do caos, lembre-se que acima da confusão, lembre-se que acima de tudo está o teu Deus dominando sobre todas as coisas. No capítulo 6 de Isaías, a Bíblia fala no Versias: tinha sido um bom rei sobre Judá, havia reinado 52 anos. Os historiadores dizem que ele era primo de Isaías. Mas naquele momento, ele tinha morrido. Em momentos de dúvidas, de incertezas, porque o trono de Judá estava vago. Havia incertezas espirituais, políticas, econômicas no reino de Judá. E dentre tantas formas que Deus poderia se manifestar a Isaías, Ele se manifesta assentado num alto e sublime trono. Ele está dizendo: Isaías, o trono de Judá pode estar vago, mas o trono do universo nunca vai estar vago. O
trono do universo nunca vai estar vago, porque eu tenho o controle sobre todas as coisas. Então aquiete-se nessa noite e saiba e entenda que Ele é Deus. Quando Faraó vinha contra o povo de Israel, e eles estavam diante do Mar Vermelho, Moisés disse ao povo: calem-se, fiquem quietos, porque os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Nesse momento, meus amados, é melhor que muitas vezes nós estejamos quietos, a abrirmos a nossa boca, duvidando de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Versículo 16: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Primeiro, Ezequias se lembra de quem Deus é. Agora, se lembrando de quem Deus é, Ezequias diz ao Senhor o que está acontecendo. Só que primeiro nós invertemos isso. Nós esquecemos de quem Deus é e dizemos a Deus o que está acontecendo. Não. Nós só podemos dizer a Deus o que está acontecendo depois de nós nos lembrarmos de quem Deus é. Porque quando nós nos lembramos de quem Deus é, o que está acontecendo tem a sua importância diminuída. Quando nós entendemos a soberania e o poder do nosso Deus, os problemas não são tão grandes assim. Os problemas passam a não ser tão gigantes assim. O medo passa a não assustar tanto. É por isso que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja uva nas videiras, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e que não haja vacas nos currais, ainda que o caos aconteça, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz-me andar altaneiramente, Ele faz os meus pés como das corças. Você pode se alegrar no Senhor nessa noite. Você pode se alegrar, porque acima do caos está o teu Deus, porque acima das dificuldades está o teu Deus, porque acima das tribulações está o seu Deus. E por último, versículo 19: agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Agora ele pede, depois de dizer quem Deus é, e depois de falar do que está acontecendo, ele pede: Senhor, livra-nos. Livra-nos, para que todos os povos da terra saibam que só tu és Deus. Senhor, livra-nos. Nessa noite nós te pedimos mais uma vez: livra-nos, para que todos saibam que tu és Deus na nossa casa, para que todos saibam que tu és Deus na nossa família, para que todos saibam que tu és conosco, para que todos saibam que há no Brasil uma igreja orando por este tempo, para que todos saibam que há um povo poderoso orando e clamando e buscando a tua face neste momento. Livra-nos, Senhor, porque estamos fazendo isso baseado não naquilo que somos, mas naquilo que tu és, no teu grande poder, naquilo que o Senhor pode fazer em nós. Ezequias ora, e depois da oração de Ezequias, e eu termino com isso, vem a resposta. Porque até agora Senaqueribe falou, Rabsaque falou, Ezequias falou, mas agora
Deus vai falar. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor. Marque isso, onde você estiver. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Deus ouve a tua oração onde você está. A resposta do Senhor para você é: eu ouço a tua oração onde você está. E veja o que Deus fala com Ezequias no terminei essas coisas, e que já desde os dias remotos as tinha planejado, agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Deus está falando de Senaqueribe. Senaqueribe, você disse que você derrotou muitas nações. Você diz que muitos reinos não puderam derrotá-lo. Você arrasou nações. Eu determinei isso. Eu há muito tempo atrás já tinha dito isso. Você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Você é apenas o meu agente para esse tempo. Queridos, Deus está no controle de todas as coisas. O homem pode achar que ele está no controle, mas não. É Deus que está no controle. É Deus que está no controle. E naquela mesma noite, o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios, e 185.000 homens morreram por causa de um anjo. E Senaqueribe voltou para Nínive, e 20 anos depois ele foi morto pelos seus próprios filhos. Deus livrou Judá, Deus livrou Jerusalém, e Deus também nos livrará do inimigo que vem contra nós. Feche seus olhos, onde você estiver. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos. Se você puder, se você estiver aí ao lado de alguém na sua casa, dê as suas mãos, dê as mãos. Na casa pode. Na casa pode. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos nesta hora, Senhor, clamando a pau, a pedra, a ouro, a prata ou a qualquer outro Deus que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem pés e não anda. Não, mas nós estamos como Tua igreja nesta noite clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos exércitos, ao Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto há neles. Nós estamos clamando àquele que fez todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas. A Ti, Senhor, pertence o domínio, o poder, a honra, a soberania, pelos séculos dos séculos. Senhor, nós estamos vivendo tempos de angústia, estamos vivendo tempos, Senhor, de tribulações, estamos vivendo tempos de incertezas. Mas nós sabemos, Senhor, que no meio do caos, que no meio da angústia, no meio das incertezas, Tu estás no controle de todas as coisas. Ah, Senhor, Tu és Deus. Tu és Deus e Tu estás no controle. E nós Te pedimos, Senhor, livra-nos. Nós, como Tua igreja, Te clamamos: livra o Teu povo, Senhor. Livra a casa dos Teus filhos. Cubra, Senhor, cada lar com o Teu sangue. Acampa os Teus anjos ao redor da casa dos Teus filhos. Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te clamamos, Senhor. Entra com providência, entra com Tua mão poderosa, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que nesse caos o Teu nome seja glorificado. Que neste caos, Senhor, vidas voltem-se para Ti, vidas voltem-se para o Teu altar,
vidas voltem-se, Senhor, para a tua igreja. Senhor, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Senhor, aviva, Senhor, em nome de Jesus, amém.